Olá, estão lembrados da noite de 5 de fevereiro desse ano? No dia 5 de fevereiro, Donald Trump fez um memorável discurso no Capitólio. Foi o discurso do Estado da União, o inesquecível discurso de Donald Trump, mas também a inesquecível cena da esnobada que Trump deu à sua perseguidora mor, Nancy Pelosi, recusando-lhe a mão. Foi também a noite em que Nancy Pelosi rasgou o discurso de Donald Trump. Mas o interessante naquela noite foi a presença, entre outras coisas, a presença de Juan Guaidó na plateia. E a menção que fez Donald Trump naquela noite, a presença de Guaidó como o legítimo presidente, tratando-o como legítimo presidente da Venezuela. Mas disse mais Donald Trump, disse que Maduro sofreria seríssimas consequências a partir dali. Bem, no dia seguinte, nos dias que seguiram a noite do dia 5 de fevereiro, a Secretaria de Estado norte-americano fez pressão ao governo Putin, ou melhor, fez pressão à Rússia de Putin para que deixasse de financiar a Venezuela. E Putin bateu o pé dizendo que não. A mesma Secretaria de Estado havia feito isso em relação à China, pediu que a China parasse de colaborar com a Venezuela, mas colocou o pedido dentro do pacote de exigências para o fim da guerra comercial. E a China topou, aceitou. Bem, por quê? Porque, afinal de contas, a China não tem grandes investimentos na Venezuela. Tem um ativo, tem pessoal, tem gente lá. E tem, sim, algum lucro nessa inter-relação. Mas não é a menina dos olhos da China. A China tem outras preocupações mais importantes do que a Venezuela. E como o pedido de Trump estava no pacote da guerra comercial, a China se absteve, sim, de marcar presença na Venezuela como se fosse um território conquistado para o Foro de São Paulo, para o comunismo na América Latina. Mas a Rússia não. A Rússia é diferente. A Rússia tem interesses profundos na Venezuela porque investiu muito dinheiro na Venezuela e tem muita grana a receber. Ou melhor, a Rússia tem muito dinheiro a receber porque remodernizou, remodelou na medida do possível o parque industrial petrolífero da Venezuela, para que pelo menos continuasse operando, já que está sucateado em grande medida. Tem também um grande ativo de armas vendidas para Hugo Chávez, ainda no tempo de Hugo Chávez, ou seja, uma dívida monstruosa tem hoje a Venezuela com a Rússia. E aí a Rússia vai se aproveitando para colocar seus radares, para amanhã depois, quem sabe, construir lá um reator nuclear, que era projeto para ser feito em Bolívia, de Evo Morales, mas foi, pelo menos no momento, adiado. Enfim, a Rússia tem, sim, sérios interesses em relação à Venezuela. E a Venezuela agarra-se à Rússia, o regime de Maduro, agarra-se à Rússia como a tábua de salvação, porque não pode contar com a economia cubana, convenhamos, já que Cuba é uma espécie de sanguessuga internacional, vive do suor dos outros, produz pouco, exporta sim, exporta alguma coisa, exporta guerrilheiros, exporta tecnologia de combate de guerrilha e tudo mais, sem falar que é também um entreposto de distribuição de cocaína para a América. Bem, mas em termos de política internacional, ou melhor, em termos de economia internacional, Cuba teria pouco a oferecer ao seu parceiro na Venezuela, Nicolás Maduro. Tem a oferecer, sim, os seus espiões que lá estão. Aliás, Maduro rompeu a Constituição mais uma vez ao colocar como ministro um cubano, mas isso é outra história. O fato é que, se não fosse a Rússia hoje,
a Venezuela já teria um novo regime. É Putin quem está segurando Maduro há muito tempo. Acontece que a palavra de Trump não foi mera retórica. Maduro sofrerá daqui para frente sérias consequências. Bem, hoje, agora há pouco, saiu uma nota no Infobae dizendo o seguinte: mais e mais casos de ouro venezuelano são traficados e vendidos no exterior, conforme relatado pelo portal First Report. Um avião foi parado em Aruba, onde teve de fazer um pouso de emergência. As autoridades do aeroporto Reina Beatriz ficaram surpresas com a carga que transportava 932 quilos de ouro, quase 1 tonelada, embalados em malas de luxo. O avião, que decolou nos arredores da cidade venezuelana de Bolívar, estava viajando usando uma sigla americana, N36754. Isso chamou a atenção das autoridades locais, uma vez que corresponde a uma aeronave monomotor cujo último voo foi realizado na Califórnia há mais de 20 anos, de acordo com o registro do portal FlightAware. Bem, essa aeronave certamente já está aposentada há muito tempo. 3 tripulantes, a aeronave real, a aeronave cujo o prefixo corresponde a ela. Portanto, esta que foi apreendida era pirata, vamos dizer assim. 3 tripulantes venezuelanos foram detidos na operação, que também fazia parte agentes norte-americanos em Aruba. Uma operação na qual faziam parte agentes americanos em Aruba. Após serem presos, os homens foram interrogados e estão atualmente em processo de extradição para os Estados Unidos. Uma fonte familiarizada com o assunto confirmou que o piloto revelou às autoridades as coordenadas da pista de onde decolou, perto de Ciudad Bolívar, mais especificamente de uma estrada que leva a uma zona de exploração de ouro no sul da Venezuela. O piloto também teria confessado que o primeiro destino da remessa era o México, a ser transferido para um avião maior para enviá-lo a um país árabe. Eles estimam que possam ser Emirados Árabes. Conforme indicado no primeiro relatório, a carga tem um valor no mercado internacional de cerca de 50 milhões de dólares. Os pesquisadores estão tentando determinar se o ouro está associado aos líderes sêniores do regime de Maduro, como os irmãos Jorge e Delcy Rodrigues, que mantêm um bunker de operações na área, aponta o portal. A extração ilegal de ouro e seu subsequente contrabando tornou-se uma das únicas fontes de financiamento para o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Turquia, Emirados Árabes Unidos e Uganda são alguns dos destinos conhecidos. No entanto, na semana passada, um relatório da estação de rádio suíça, Rádio-Televisão Suíça, disse que um país europeu também integra essa lista. Bem, o que nós temos aqui para ligar, como naquele joguinho de encaixar? O regime de Nicolás Maduro é sustentado pela Rússia, ponto. O governo norte-americano, depois do dia 5 de fevereiro, apertou a conversa com os russos. Abandonem a Venezuela, ou melhor, não financiem mais o regime de Maduro. A Rússia disse não. Bem, agora vamos ligar os pauzinhos. Para onde estaria indo o ouro? Está indo para os Emirados Árabes Unidos. Sim, pode ir para lá num determinado momento e dali levado por, sabe-se lá, algum veículo, veículo cargueiro, um trem, seja lá o que for, ou até mesmo em malas, em aeroporto, por madames, para a Rússia. É óbvio, esta é a ligação. Maduro está extraindo o ouro da Venezuela de forma ilegal para molhar a mão de Vladimir Putin, para receber de Putin
uma proteção militar e política. Esse é o jogo. Pois é exatamente nisso que Donald Trump está trabalhando agora. Ele foi exatamente nesse ponto. É o último recurso da Venezuela, até porque a Venezuela já não consegue mais sobreviver com o seu petróleo. É um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Por causa de um regime comunista, conseguiu estrangular a sua maior fonte de renda. Tanto é que Maduro já anunciou, já pediu, implorou que comprem a PDVSA. O velho comunista pedindo para os capitalistas comprarem a sua empresa, porque ela na mão dele não dá mais lucro, secou. O que restou a Rússia. E o que mais? O ouro da Venezuela. Pois atentem para esse detalhe. Donald Trump certamente deu ordens muito específicas para o seu serviço de inteligência. Por um lado, o serviço de inteligência fará sua parte de não dar folga ao contrabando de ouro de Maduro. E por outro, na área diplomática, as ameaças agora serão contra a Rússia. Eu disse alguns dias atrás que logo depois da reeleição, Donald Trump falará muito pesado com Vladimir Putin. E alguém deu risada, imagina. A Rússia, em termos econômicos, perto dos Estados Unidos, não significa nada. Nada, absolutamente nada. Se querem saber, bélico também não. A Rússia possui um porta-aviões, enquanto os Estados Unidos possuem 11, mas já tem 6 na lista para serem levados ao mar, mais 6. Bem, os Estados Unidos pode sim peitar a Rússia a hora que quiser, mas por enquanto a coisa irá para o âmbito financeiro, para o âmbito econômico. Eu não duvido que daqui até o fim do ano comece uma guerra comercial entre Estados Unidos e Rússia, porque as palavras de Donald Trump, repito, devem ser levadas a sério. Quando o Departamento de Estado norte-americano pede para que a Rússia deixe de interferir na Venezuela, ele não está fazendo isso de modo submisso ou pro forma. Ele está pedindo, deixem porque Maduro terá de cair. Deixem a Venezuela porque Maduro cairá. Não vamos deixar. Então vocês sofrerão as consequências, porque um embargo econômico à Venezuela hoje só terá realmente efeito quando a Rússia sentir ela própria o temor de Maduro. Quando ela própria sentir que os negócios vão mal. Aí certamente não valerá para Putin apoiar o seu colega Nicolás Maduro. Então é isso. Daqui a pouco o endurecimento com a Rússia. E já, imediatamente agora, uma batalha de espionagem contra Maduro. Cada malinha de ouro interceptada pelos americanos será um duro golpe nesse senhor que já não tem muito ouro negro para tirar, resta-lhe apenas o amarelo. Até depois.